Rapaziada, bora falar de Brasil. O Brasil vence o Haiti com propriedade 3-0 para a seleção brasileira. Então, bora falar um pouco dessa vitória do Brasil, né? Primeira, os 3 pontos aí do Brasil, um gol para cada ponto, podemos falar assim? Então, vamos lá. O Brasil começa numa boa atuação contra o Haiti, na minha opinião. O Brasil começa pressionando alto a seleção haitiana e, de fato, é a identidade do Brasil, né? O Brasil não conseguiu fazer isso contra o Marrocos e contra a seleção do Haiti, até pela diferença do nível entre as equipes, era meio óbvio que o Brasil teria que propor jogo contra a seleção haitiana. E de fato o Brasil conseguiu impor isso. Começou a fazer uma pressão alta, com o Matheus Cunha pressionando lá no alto, o Vini e também o Rafinha aplicando essa pressão alta. O Brasil rodava bastante a bola quando tinha e também apostava em lançamentos. A ideia do Brasil era bolas esticadas pelos lados do campo, com o Vini, o Rafinha até caindo mais pelo lado direito, procurando algumas bolas. O Rafinha foi quem teve as principais chances do Brasil, até o gol do Matheus Cunha. O gol do Matheus Cunha aos 23 minutos, né, depois de uma boa jogada do Vini pelo lado esquerdo, ele entra na área, ele meio que tenta chutar, bate na marcação e acaba virando um passe para o Matheus Cunha. Na verdade, a bola bate no zagueiro do Haiti, bate no Matheus Cunha e entra dentro do gol. Um gol meio feio, mas meu amigo, o feio, como dizem, é não fazer gol. Então o Brasil abre o placar aos 23 minutos, num gol ali com um lance de sorte, mas o Matheus Cunha estava na posição certa, na hora certa para fazer o gol do Brasil, né? Que até aquele momento, se eu não me engano, tem ali a parada para hidratação e tudo mais. Então era um Brasil que estava já melhor que o Haiti, faz o gol e consolida esse melhor momento da seleção brasileira. Não era uma grande atuação, o Brasil estava amassando o Haiti, assim, humilhando, não. Era uma grande atuação de uma equipe que era superior à seleção do Haiti, porque o óbvio vai acontecer. Não demorou muito, o gol sai aos 23, aos 35 sai o segundo gol do Brasil. Novamente, é aquilo, todos os gols do Brasil saem em lances muito semelhantes, né? O segundo gol do Brasil, uma esticada lá de trás pro ataque, achando o Matheus Cunha, que escapa em velocidade, sai na cara do goleiro e faz o 2-0. E ele, cara, esse gol para mim, além de colocar o Brasil na frente e sacramentar uma boa atuação do Matheus Cunha, sacramenta a titularidade dele nesse momento na Copa do Mundo, cara. O Igor Thiago não conseguiu fazer isso na partida contra o Marrocos, claro, o nível é diferente, mas o Matheus Cunha chega e faz os 2 gols contra o Haiti. Então, de fato, ele já se carimba como um jogador da equipe titular agora, fazendo para mim uma boa atuação, porque ele é um cara que não só ajudou lá no ataque fazendo os gols, ele desceu para ajudar no meio de campo, ele contribuiu trocando passes, marcando, tanto que o gol começa com ele recuperando uma bola lá atrás, e depois culmina com ele lá na frente, fazendo o restante da jogada. Então, de fato, ele ajudando muito nos gols, ajudando também na criação, na roubada de bola e na finalização. Então é um cara muito completo que exerce essa função também e colocou o Brasil na frente naquele momento. E depois ainda o Vini, né, cara, que foi importante no primeiro gol, ele vai lá, chama a responsa, faz o terceiro gol. Depois também, novamente, agora só que do meio de campo, né, não lá de trás, do meio de campo, o Paquetá acha um passe cavado pro Vini, sai na cara do goleiro, tem toda a calma do mundo para fazer o 3-0. Então era um Brasil que apostava nessas bolas esticadas, colocando a equipe do Brasil em velocidade, também porque o Brasil força esse 1 contra o Haiti, porque sabe que seus jogadores têm uma maior qualidade. O Vini tem um bom X1, o Vini é esse jogador de confronto 1 para 1, jogador que pega, vai para cima e vai pro drible, e grande maioria das vezes ele vai ganhar esse X1. Então era algo mais propenso do Brasil a poder apostar. Uma coisa interessante também do primeiro tempo, que é importante a gente ressaltar, entre o segundo e o terceiro gol do Brasil, o Matheus Cunha não, Rafinha, ele meio que abaixa no campo, parece que fala que meio que tava sem força, meio cansado, e pede para sair. Aí entra o Ryan. Até acho interessante isso, né? Ele não opta pelo Luiz Henrique, já coloca logo o Ryan, que acho que não fez um jogo tão ruim, mas achei pouco participativo. Não sei se estava ali porque estreia e tal, não fez tanta coisa assim. Mas é interessante ele ver ele dando essa chance pro Ryan também, já que o Luiz Henrique, quando entrou, não fez muita coisa, vamos ser sinceros, né? Então, é bom ver, né, o que é essa questão do Rafinha, porque ele sai meio sem motivo, não parecia uma lesão, alguns falaram que pode alegar esse cansaço, né, ou alguma dor na coxa, o pessoal tava falando um pouco isso lá na transmissão, então a gente fica de olho para poder entender o que pode ser, ou a gente vai esperar o Ancelotti ou a equipe médica do Brasil falar o que é essa situação do Rafinha. Mas o primeiro tempo fecha assim um 3-0. Pro segundo tempo, o Brasil não volta com mudanças, mas depois coloca o Endrick, coloca o Danilo, coloca o Martinelli. O Brasil faz algumas mexidas já no segundo tempo, que o Brasil já adota uma postura de, cara, estamos ganhando de 3-0, vamos relaxar,
e o que vier é lucro. Então, o Brasil ele abaixa um pouco o ritmo, tanto que no jogo o Brasil dá 8 finalizações apenas, sendo que grande parte delas foi tudo no primeiro tempo, assim, umas 5 finalizações dessas foram no primeiro tempo. Então foi um jogo de poucas finalizações. O Haiti finalizou mais no segundo tempo. O Alisson teve que fazer boas defesas, na minha opinião, durante a segunda etapa, que o Haiti, assim, poderia ter feito minimamente um gol, é verdade, porque o Alisson fez, para mim, boas defesas. Mas no segundo tempo o Brasil chegou a fazer o quarto, com o Endrick, que finalmente ganhou essa oportunidade com o Ancelotti, ele entra, consegue fazer um gol logo assim, quase nos primeiros minutos que ele entra, né? Ele recebe um passe, gira, mata pro fundo da rede, mas ele estava em posição de impedimento. O gol foi anulado, mas já mostra que é um cara realmente que entra, é participativo, e o cara tem estrela, irmão. Fez o gol, mas acabou ali sendo anulado. O Brasil acho que faz uma partida de segundo tempo bem protocolar, é aquela, cara, estamos ganhando, a gente não vai se desgastar, a gente tem um jogo contra a Escócia que a gente vai precisar ganhar para garantir a primeira colocação do grupo. Já fizemos um bom salto, poderia até ter feito esse quarto, quinto gol, poderia, mas acho que o Brasil preferiu largar um pouco a mão, segurar um pouco, se poupar o Haiti, começou até o jogo dando bastante faltas, então também não sei se era se preservar por conta de alguma lesão grave, né? A gente viu aí o negócio do Canadá, né? O cara fraturando a perna, então o pessoal também fica com um pouco de receio. Mas de fato, um Brasil que preferiu segurar um pouco a mão. No segundo tempo, onde teve esse gol do Endrick, algumas chances isoladas, e o Haiti conseguindo chegar em mais peso, com o Alisson tendo que fazer essas defesas. Mais uma atuação do Brasil que é melhor, claro, contra um adversário que é de um nível abaixo do que é o Marrocos, é o adversário mais fácil do grupo. E vamos ver, cara. A Escócia não acho que fez um grande jogo contra o Marrocos, que foi o jogo anterior ao do Brasil. Então a gente fica naquela expectativa para entender como vai ser esse duelo do Brasil contra a Escócia, que é a segunda força do grupo. E o Brasil precisa vencer para tentar sacramentar essa classificação, ainda mais em primeiro do grupo, que a gente sabe que é importante. Talvez pegue um adversário um pouco menos forte lá do outro grupo, que pega o segundo colocado, se passar em primeiro. Então é interessante também. Mas uma boa atuação do Brasil, né? Acho que tem pontos talvez a melhorar. Alguns fatores da defesa não me agradaram, né? Principalmente essas desatenções em relação ao time do Haiti, que conseguia circular a bola bem fácil, assim, nesses minutos finais, né? Teve boas oportunidades, finalizações ali dentro da pequena área, né? Do Brasil, que acho que poderia ser uma atenção melhor no sistema defensivo, que é um ponto que fica de alerta. Mas no ataque, acho que ele tá bem já definido, né? Ele deve vir com Vini, Cunha e Rafinha de novo. Acho que o Rafinha fez um mau jogo, perdeu algumas oportunidades, mas depois acabou sentindo essa parte física, mental. A gente fica ainda no aguardo para entender o que aconteceu com o atleta. Acho que do meio para trás pode ocorrer algumas mudanças ainda, né? Dentro da cabeça do Ancelotti, mas a gente fica no aguardo. Mas é isso. Se você gostou aqui da análise, já se quiser se inscrever no canal e deixar o like também, porque a gente está fazendo conteúdo de Copa todo dia. Quase todo dia tá tendo uma análise assim em vídeo longo. Tem uma playlist aqui no canal de todas as análises que a gente já fez, de todos os jogos que eu vi da Copa, assim, com mais atenção, com mais análise, eu pude trazer aqui. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Até a próxima e valeu!